lido Gênesis capítulo de número 21, louvado seja Deus. Eu quero ler o versículo 13 a seguir. Deus seja louvado. Muito feliz, irmãos, por mais uma oportunidade. Confesso que eu sempre fico nervoso, temeroso, irmãos, porque é uma responsabilidade grande a gente estar falando da palavra do Senhor, né, irmãos? Principalmente depois que eu fiquei sabendo que tem gente que estava tudo, tem gente que... Né, irmãos? Eu fiquei sabendo, pela administração da irmã, percebi que ela prestou muita atenção. Eu fico pedindo. Então a gente tem que tomar um cuidado redobrado com aquilo que a gente está ministrando. Diz assim o texto da palavra do Senhor: mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água e pô-los nas costas de água. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se e foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se defronte dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a água e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Louvado seja Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por mais esta rica oportunidade, Deus. Nós já temos conversado, Senhor, desde ontem. No dia de hoje, Senhor, nós meditamos na Sua palavra, meu Deus. Estamos abertos, Senhor, para tudo aquilo que o Seu Espírito Santo nos revelar, meu Deus. Abençoa, Senhor, a Sua igreja. Nesse momento, Senhor, abre, Senhor, as mentes e os corações para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, preparado para o seu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, como eu dizia no dia de ontem, para chegar nesse texto para melhor esclarecimento, eu sei que muitos dos irmãos, eles já estão bastante familiarizados com esse texto que a gente acabou de ler, mas para ter uma melhor explicação, eu gostaria de fazer como o pastor disse, ler o contexto da história, para que a gente pudesse aprender um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Nós temos aqui, irmãos, alguns falam Agar, outros Agar. Ela era uma serva de Sara. Assim como Abraão tinha o seu Eliezer, Sara ela tinha Agar. E eu acho interessante, irmãos, lá no capítulo 16, a gente vê que ela era uma serva, uma ajudante pessoal de Sara. E muitas das vezes, irmãos, a gente recebe uma promessa de Deus. Deus fala conosco, e muitas das vezes a gente aguarda no Senhor, mas muitas das vezes a gente apressa as coisas. E com Sara não foi diferente. Sara e Abraão foram ficando avançados de idade, e Sara ela teve uma
amigos. Eu costumo dizer, pastor, que muitas das vezes a gente quer conhecer uma pessoa como ela realmente é. Você delega alguma coisa para ela, você dá um cargo para ela, você muitas das vezes você promove uma pessoa, você vai ver se ela realmente é daquele jeito ou se a pessoa muda. Muitas das vezes, irmãos, aquela pessoa que é humilde, ela passa a ser arrogante, nariz empinado. O que aconteceu quando Ágar engravidou de Abraão? Quando ela concebeu de Abraão, a Bíblia diz que ela começou a desprezar a Sara. Sabe aquele negócio, irmãos, eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode? E Ágar, ela fez isso aí com Sara. Sara, irmãos, ficou muito chateada e discutiu com ela e acabou humilhando ela. A Bíblia diz que Ágar, ela fugiu da presença da sua senhora e foi para bem longe, mas o anjo do Senhor falou para ela: olha, você volta da onde você saiu e você se humilha. Não era para você ter saído. E Ágar, ela pega e volta. Ela volta, concebe o Ismael. Aí eu fico imaginando, irmãos, o Abraão com o menino, com o Ismael, passeando por onde ele ia. O Ismael estava junto com ele. Ismael foi crescendo, foi aprendendo com Abraão. Quando Ismael tinha 14 anos de idade, porque a Bíblia diz no capítulo 16 de Gênesis, fala que aos 86 anos, Abraão teve Ismael como filho. Aos 14 anos, ele tinha toda a atenção de Abraão sobre ele. Só que tem um problema nessa história, irmãos. Quem tinha prometido um filho para Abraão foi Deus. E Deus é fiel, irmão. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Se eu prometer para você, eu posso esquecer, eu sou falho. Muitas das vezes você promete coisas que você se esquece porque você é falho, mas Deus, Ele é verdadeiro. Deus, Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele não se esquece. Daí, irmãos, o que é que aconteceu? Nasceu Isaac. Agora Ismael tem que dividir a atenção com Isaac. Isaac é o filho da promessa. Você imagina? Agora Abraão, com 100 anos de idade, Sara já tinha ali passado o período de fertilidade das mulheres. E Sara, irmãos, foi uma coisa de Deus, foi a mão de Deus. Foi a promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão e Sara. Agora Isaac vai crescendo. O nome Isaac significa riso. Eu fico imaginando que Abraão e Sara era só riso, aquele sorriso de orelha a orelha. E Abraão, irmãos, ele tinha que dividir agora a atenção com Isaac e com Ismael. Diz a Bíblia, irmãos, no capítulo de número 21, que Isaac desmama. E pesquisando, irmãos, lá no Oriente, se desmama entre 3 e 4 anos. Então agora Ismael já tinha seus 17 anos, já era. A gente vai ver que aqui no texto muitas das vezes vai tratar dele como moço. A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz dessa forma. Eu estive pesquisando, estive falando ontem lá na minha tarde. Eu pesquisei em 3, 4 Bíblias. A Bíblia da mulher fala que Ismael caçoava de Isaac. Na de Genebra, a Bíblia de estudo Shed fala que ele caçoava. Na plenitude fala que ele zombava do menino. Daí o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 29, diz assim: Paulo diz, ó, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora
Porque tudo aquilo que se tratava dentro da escola, do portão para fora, daí resolvia. Então esse negócio de bullying não tinha no meu tempo, não. Então, irmãos, eu entendo aqui que Ismael começou a tirar sarro, perseguir o menino. E Sara viu, irmãos. Sara viu a perseguição de Ismael com Isaac. E aqui ela via como uma ameaça. Ismael é uma ameaça para Isaac. Eu não quero que ele herde a minha esperança que meu filho. Ela chama Abraão de lado e fala: olha, eu não quero mais essa escrava aqui conosco. Eu não quero mais esse filho. O filho da escrava não vai herdar junto com meu filho. Manda eles embora, despede eles. Quero eles fora daqui. Daí, irmãos, no versículo 11 a seguir, o texto diz assim, ó: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Você imagina, irmão? Eu estava dizendo, muitas das vezes você tem o seu filho aí, de repente, irmão, acontece com você como aconteceu comigo. Você está no segundo relacionamento e você vê um filho que diz, vamos dizer dessa forma, que é do seu cônjuge perseguindo o que é seu legítimo. Você fica chateado, não fica? Você tenta acertar as coisas. Agora você imagina se alguém falar para você: despede ele, manda ele embora, eu não quero ele aqui. Eu fico imaginando Abraão, porque Abraão era pai de Ismael. Abraão, ele ficou com peso no coração, porque ele cuidou daquele menino, ele criou aquele menino até aquela idade. E aquilo lhe pesava no coração, mas a Bíblia diz assim no versículo 12, ó: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça mal isso, por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara e tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada sua descendência. Eu estava, irmãos, quando Sara, às vezes a gente mete o pau na Sara, né? Mas ela estava baseada numa das leis que ela aprendeu. Pode colocar para mim, Isaac? Qual é o nome do menino mesmo? Tiago, acho que é de Isaac. Ó, Tiago, coloca para mim aquela primeira imagem. Irmãos, essa pedra, ela chama o código de Amorada. Quem foi Amorada? Ele foi um rei do tempo da Mesopotâmia. Ele foi o 6º rei da Suméria. E no período em que ele vivia, existia uma lei chamada Lei de Italião. Alguém aqui conhece a Lei de Italião? Já ouviu falar? Alguns irmãos conhecem porque fizeram um curso com a gente. A Lei de Italião é aquela onda que Jesus fala lá, olho por olho, dente por dente. Essa lei é muito antiga. E segundo essa lei, a Clarinha deve ter ouvido também isso daí no nosso curso teológico, Clarinha. E nessa lei de Italião dizia o seguinte: se alguém causou mal para o seu parente, causou mal para uma pessoa, que seja ele cobrado da mesma forma. Por isso fala olho por olho, dente por dente. Só que tinha um problema. Essa lei era oral, era uma tira de boca. E quando o Hammurabi ele quis colocar todo mundo debaixo da mesma lei, ele escreveu na pedra. Aquela pedra lá, ela tem 282 leis que regia o povo daquela época. E nessa lei diz, por exemplo, que casamento ele não era com intenção de companheirismo, era com intenção de gerar filhos. E nessa lei diz o seguinte: se uma mulher se casar e ela não poder ter filhos, ela tem que ter uma serva para gerar filhos para o seu marido. Sara não estava totalmente errada. O erro que eu entendo de Sara era não ter confiado totalmente em Deus.
eu vou cuidar. Glória a Deus. Deus está dizendo, eu vou cuidar. Você tem confiança, irmão, que Deus está no controle de tudo? Você tem confiança que Deus vai cuidar, louvado seja Deus? Você tem confiança, louvado seja Deus, que aquilo que foge do seu controle já está nas mãos de Deus e Deus está cuidando? Abraão, ouvindo isso da parte de Deus, ele ficou tranquilo. Se Deus está falando para mim despedir a serva, eu vou despedir a serva. Aí entra no texto que nós lemos aqui. No dia seguinte, Abraão levantou bem cedo e colocou nos ombros de Agar um odre de água e alimento e falou para ela: olha, segue seu rumo, segue sua vida. Na primeira vez, Agar ela saiu fugitiva. Dessa vez ela está sendo mandada embora, ela está sendo expulsa. E a Bíblia diz o seguinte: que ela saiu errante pelo deserto de Berseba. Ela saiu, irmãos, no meio de um deserto, um lugar muito difícil de se viver, um lugar sequíssimo. E ela passou a caminhar, irmãos, nesse deserto. A Bíblia diz que ela saiu errante, saiu sem rumo. Diz a Bíblia que acabado a água do odre, ela pegou o menino, que já não era mais um menino, já era uma criança grande, e colocou ele debaixo de uma árvore, de um arbusto, conforme a tradução da sua Bíblia, e ela se afastou a distância de um tiro de arco, pesquisando distâncias medidas. Um tiro de arco que vale de 100 a 150 metros, porque ela dizia assim: não quero ver o menino morrer. Daí, irmãos, eu comecei a pesquisar o seguinte: o que é necessário para que uma pessoa morra? 4 minutos sem ar, uma pessoa morre. De 3 a 5 dias sem água, uma pessoa morre por desidratação. Os órgãos param de funcionar e a pessoa morre. Eu estava pesquisando, eu estava lendo, disse que num lugar muito quente, uma pessoa ela soa em média 1,5 litros por hora. Eu estava até dizendo, né, que às vezes eu assisto um programa do History, chama-se Largados e Pelados. A gente não vê nada de pelado, meu irmão, porque aparece uma tarde e a gente vê a pessoa num lugar adverso, passando necessidade, sobrevivendo com aquilo que ela consegue coletar. E no final de 21 dias, às vezes as pessoas perdem 8, 10, 12 quilos, irmãos, porque ela consegue se alimentar com muito pouca coisa. E uma pessoa, irmãos, ela consegue ficar até morrer 50 dias sem comer. Imagina uma pessoa, irmãos, a gente que é gordinho, que gosta de comer, fica uma semana sem comer, a gente fica que nem chinês, né? Rastejou, a gente pega lá e come. Irmãos, então tudo diz que Agar e Ismael estavam há pelo menos de 3 a 5 dias andando no deserto. E a Bíblia diz o seguinte: que Agar colocou o menino no arbusto, se afastou 100 a 150 metros e levantou a voz e clamou, chorou. E ela recebeu uma resposta do anjo do Senhor dizendo: louvado seja Deus. Diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. O anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Eu acho interessante, irmãos, que o menino foi deixado, ela foi colocada debaixo de um arbusto para morrer. Agar, ela chorou, ela levantou a voz, mas Deus ouviu a voz do menino. Daí eu comecei, irmãos, a meditar. Isso me chamou muita atenção. Aquele menino, ele teve uma convivência com Abraão. Então, nas épocas
Nós estamos aqui na casa de Deus. Muitas das vezes a gente chora, a gente clama, a gente até ouve Deus falar conosco, mas Deus, Ele ouve o clamor, louvado seja Deus, daquele que aprendeu a falar com Ele. E Agar, irmão, por que Deus não ouviu Agar? Muitas das vezes a gente passa muito tempo, irmãos, a gente perde a oportunidade, a gente passa muito tempo com pessoas abençoadas, pessoas de Deus, mas a gente não absorve nada. A gente não absorve nada, irmãos, a gente não aprende nada. Contrário de Eliezer. Quando Abraão enviou Eliezer para buscar um filho, uma esposa para Isaac, Eliezer, ele foi para o caminho e já foi orando. Ele falava: Senhor, do meu Senhor Abraão. Aleluia. Pedindo que Deus mostrasse o caminho, que Deus indicasse a direção, que a pessoa que ele estava procurando fizesse todos aqueles sinais que ele, de antemão, ele já falou para Deus, que a pessoa faça assim, que a pessoa faça assim. Então, irmãos, muitas das vezes a gente está na presença de pessoas abençoadas, mas a gente não aprende nada. Aqui nós vemos que Deus ouviu a voz do menino. Uma criança que aprendeu do seu pai Abraão. Deus ouviu a voz do menino. A Bíblia diz aqui no versículo 19, irmãos: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o outro e deu de beber ao rapaz. Algo muito interessante, irmãos. Eles estavam no deserto, a Agar estava chorando, e de repente Deus abre o olho deles, e tinha uma fonte de água. Tem coisa que Deus tem que abrir os nossos olhos, senão a gente não enxerga. Às vezes a saída, irmãos, está do nosso lado, você está perto da saída, a providência que você está precisando está para chegar, mas você está com os olhos vendados, louvado seja Deus. É necessário muitas das vezes, irmãos, que Deus ele nos abra os olhos para que a gente possa enxergar, louvado seja Deus. A providência muitas das vezes está do nosso lado. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Deus ouviu a voz do menino. Você continua orando, irmãos? Você continua clamando? Você continua, louvado seja Deus? Tema da campanha: clama a mim. Tem mães aqui, tem pais com problemas, muitas das vezes filho nas drogas, marido na bebedice. Se você, louvado seja Deus, depender de mim, irmãos, o meu recurso é bem pequeno. Eu posso simplesmente orar, mas se o seu clamor, se a sua confiança está em Deus, aleluia. Se você clamar a Deus, Deus ainda não está com a vida gravada para que não te ouça. Muitas das vezes, irmãos, a nossa confiança está no homem. A nossa confiança muitas das vezes está baseada no meu trabalho, que eu sei que eu estou, como o pastor disse, graças a Deus não tenho ninguém desempregado, que a gente sabe que vai chegar o nosso salário no final do mês. Muitas das vezes, irmãos, a nossa confiança, louvado seja Deus, está naquilo que você enxerga, naquilo que você vê, naquilo que você sabe que já vai acontecer. Mas se a nossa confiança estiver no Senhor, aleluia, a vitória é garantida em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estava comentando ontem na nossa igreja da Vila Tarde que quando eu comecei a reler de novo através da Bíblia do celular, eu passei por uma passagem de João capítulo 13.
está reunido com os seus discípulos. Jesus está lá com todos eles. E Jesus, ele dá aquela lição de humildade, ele lava os pés dos discípulos. Daí Pedro não quer, ele fala: olha Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Daí, irmãos, Jesus ele fala assim: assim eu sou mestre, Senhor, eu faço isso por vocês devem fazer da mesma forma. Daí Jesus ele fala assim: olha, um de vocês que estão aqui vai me trair. Nos outros evangelhos, os discípulos começam: será eu, Senhor? Será que sou eu? Muitas das vezes, irmãos, a gente acha sempre que vai ser o outro, né? No Evangelho de João diz assim: que quando Jesus falou que um deles ia trair, todo mundo ficou pensativo: quem será? Quem será? Pedro, ele olha para João. João estava do lado de Jesus e Pedro olha para João e fala assim para João: João, pergunta quem é. João, pergunta quem é. João ele reclina no peito de Jesus e fala: Senhor, quem é? Jesus ele abaixa e fala para João: aquele que eu der o pão molhado. E ele dá para Judas. João ele entendeu a mensagem. E Jesus fala para Judas: vai e faz o que você tem que fazer. Todo mundo pensava que era para ajudar alguém, para comprar alguma coisa para alguém, mas só João e Jesus sabia quem era o traidor. É momento, irmãos, da gente estreitar os nossos laços com Deus. É momento da gente estar mais próximos de Deus, louvado seja Deus, de criar mais intimidade. Quando a gente está mais perto de Jesus, irmãos, a gente recebe a revelação primeiro. Quando a gente está mais perto de Jesus, louvado seja Deus, a gente tem aquela liberdade, aquela intimidade de falar com Ele: Pai, vai ser assim mesmo, Senhor? É dessa forma, Senhor, que vai ser? Aleluia. Clama, irmão, clama, igreja. Clama, louvado seja Deus, que Ele não está surdo para que não te ouça. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Irmãos, eu quero agradecer a oportunidade. Louvado seja Deus. Eu quero nesse momento te convidar para a gente estar clamando a Deus, como foi feito na terça-feira, irmãos. Os que não vieram na terça, hoje tem um número maior de pessoas, né, pastor? Terça-feira, irmão, está tendo a campanha. Começou na terça, quinta e domingo. Você é convidado para estar aqui. Eu te convido, se você quiser permanecer sentado, de pé ou ajoelhado. Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos clamar por fevereiro. E creia que Deus vai te ouvir, louvado seja Deus. Acredite que Deus vai te ouvir. E Deus tem uma resposta para você nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Clamemos ao Senhor nesta noite. Senhor Deus e Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na sua casa, Senhor. Eu sei que o Senhor vai cuidar, meu Deus. O Senhor nos tranquiliza, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor vai cuidar. A sua palavra nos diz isso, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus nós te pedimos: toma, Senhor, a vida dos seus filhos e das
noite, meu Pai. Aquele filho, Senhor, que a gente clama porque está distante, Senhor, não está distante o bastante de Ti. Nós sabemos que o Senhor tem poder, Senhor, para fazer com que essa vida, Senhor, mude o seu rumo e volte para a sua casa, meu Pai. Pai, liberta, Senhor, tira os encarcerados nesta noite, meu Pai. Pai, para o juiz, Senhor, o papel está lá no último lugar. O Senhor tem poder, Senhor, para estar apressando esse processo, meu Deus. Pai querido, nós apresentamos, Senhor, nas suas mãos o nosso mês de fevereiro, Senhor, segundo mês deste ano. Nosso Senhor, para nós parece que está tão longe, mas o Senhor já está lá, meu Pai. Não existe, Senhor, tempo nem espaço para Ti, meu Deus. Eu sei que o Senhor já está cuidando do nosso fevereiro. Senhor Deus, entra, Senhor, com a providência, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que nesse momento estão sem uma perspectiva, Senhor, de futuro. Eu sei que o Senhor já está cuidando do nosso fevereiro, o Senhor já está entrando com a providência, Pai. Pai, cuida, Senhor, da sua igreja, Senhor, independente, meu Deus, de mudança, Senhor, de governo, meu Pai. A nossa confiança está em Ti, meu Deus, a nossa confiança está no Senhor. Pai querido, nesta noite nós te pedimos, Senhor, cuida do nosso Brasil, meu Pai. Senhor, colocamos esses nossos pedidos nas suas mãos. E mais aqui, Senhor, dezenas de pessoas, Senhor, que estão fazendo seus pedidos pessoais, Senhor, fazendo seu clamor. Eu sei que nenhum deles, Senhor, foge, Senhor, do seu ouvido, meu Pai. Nesta noite nós te pedimos, em nome de Jesus, atende, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia, Deus.